Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos com o timaço da TV Guarulhos, a produção da Simone Araújo, a equipe técnica, o corintiano Lucas Braga, sofredor. Vou dar uma dica para você, meu amigo. Mude de time enquanto é tempo, hein? Há cadeiras vazias da Vila Belmiro. Lucas Braga, por favor, tem cadeira disponível para você. A direção do Adalberto Grega, a direção geral do meu amigo Fernando Mauro, e a você em casa, o meu convite todo especial nas plataformas digitais, Facebook da TV Guarulhos e também no Facebook do Geraldo Júnior, para você acompanhar o Debate Guarulhos. Agora, Lucas Braga, por favor, o meu endereço no YouTube, você sabia qual é o meu endereço? Por gentileza, é o Geraldo JR, estou enxergando longe, hein? Estou enxergando longe, Lucas. Geraldo JR da TV, o meu endereço no YouTube. Agora vamos para o portal de notícias guarulhosendestaque.com.br. Já vou aproveitar, pegar uma carona e convidá-lo a fazer parte também, assim que é possível. O Augusto já está sendo convidado, Augusto Pinheiro. Olha os nossos colunistas aí. Hoje tem uma matéria toda especial que fala da presença de Guarulhos no Exporta São Paulo, que aconteceu o lançamento hoje no Palácio dos Bandeirantes. Estivemos lá. Portanto, uma notícia de capa do portal guarulhosendestaque.com.br. Tem uma matéria com o prefeito Guti, que esteve em Brasília ontem, com o ministro da Saúde, preocupadíssimo com essa questão que está abalando o mundo. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto. Tudo bem? Olha, gente, e hoje, esse cidadão chamado Augusto Pinheiro, amigo de longas datas, um jornalista que tem um currículo, se eu for falar do currículo dele, a gente passa o programa inteiro falando do currículo, né? E ele tem alguma novidade, tem uma novidade para falar para você. Ele é jornalista. Boa noite, meu amigo Augusto Pinheiro. Muito boa noite a você, Geraldo Júnior, também Eduardo, e todo o seu público maravilhoso que nos acompanha nesse momento. Muito obrigado pelo convite, sou muito feliz em estar aqui hoje. Maravilha. Vamos falar daqui a pouco do lançamento do seu livro, que acontece quarta-feira. Na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira. Isso. E também o Edu Vera, sócio e proprietário do Vera Esporte, gestão esportiva. Obrigado, Edu, mais uma vez está aqui com a gente. É sempre um prazer e hoje tenho certeza que será uma noite incrível. Um São Paulino, um Santista e um... Outro Santista. Outro Santista. Nós temos um corintiano aí, que é o Lucas Braga. O Felipe Pó é o quê? Ah, você tá de brincadeira, rapaz. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira um negócio desse. Aí não, né? Dois ali na técnica. Meus amigos de casa, obrigado pelo carinho de vocês. Olha, e a você que está agora no Facebook, eu quero dizer a você o seguinte, que o programa de hoje vamos debater vários assuntos, não só da nossa cidade, como da política de uma maneira geral. É importante você pegar o cafezinho agora na cozinha, chamar a patroa, vir para a sala, tudo bem? Você, jovem, também vamos discutir a participação do jovem na política. Por que muitos jovens não gostam de participar da política? Eu queria a sua participação. Por quê? Que quando a gente fala de política, as pessoas... Ah, Geraldo, sou muito jovem para isso. E desde quando na política tem idade? Eu quero a sua participação. Eu vou começar com o jornalista Augusto Pinheiro para falar inicialmente do seu livro, que vai ser lançado agora na próxima quarta-feira. Como é que surgiu esse projeto? Foi em novembro que veio, como sempre acontece na minha vida, uma luz divina que disse, chegou a hora de lançar um livro. Mais um. Por que isso? Porque na academia eu ingressei em 2003 e ao ingressar eu precisei lançar o meu primeiro livro, que foi O Novo Amanhecer. Nesse período de 17 anos, eu estou na Academia de Letras e eu lancei apenas outro livro, foi em 2013. Então, 2013, 2013, e agora surgiu essa luz dizendo, esses artigos que vêm sendo publicados semanalmente na Folha Metropolitana e que têm tido uma excelente repercussão. As pessoas muitas vezes encaminham para mim mensagens de gratidão, afirmando que uma mensagem ali, uma outra palavra, acabou sendo útil na sua vida, no seu dia a dia. Então isso me estimulou a fazer uma coletânea dos principais artigos dos últimos tempos, em número de 31 artigos,
Então, Muito bom. por que esse número? Porque 31 é o número máximo de dias de um mês. Sim. Então, é um livro para ser estudado durante um mês. A pessoa vai ler um capítulo um dia, vai virar a página, vai preencher ali 3 boas ações do dia e na página seguinte vai anotar 3 razões para agradecer a Deus, porque foram sementes que foram plantadas nas boas ações e que agora deram origem a frutos. Então, é um livro, de certa maneira, interativo, um livro realmente diferente, que eu espero que seja muito útil ao público leitor aqui de Guarulhos. Você acha, antes de falar com o meu amigo Duvera, você acha, Augusto, que as pessoas esquecem de agradecer a Deus por aquilo que ele presenteia, que é a vida, é o melhor presente? Geraldo, a gratidão é rigorosamente a maior de todas as virtudes. Eu venho estudando esse tema desde que eu entrei na Seichonoye, que eu sou também adepto da filosofia Seichonoye desde 1998, e eu sempre tive o hábito de dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, mesmo antes da Seichonoye. E aí as pessoas me diziam assim, não precisa dizer obrigado, eu fiz porque quis. E aí isso me fez pesquisar por que é que a gente diz obrigado. Qual é a razão de se dizer isso? É porque lá atrás, na origem, né, quando não existia essa saudação, essa forma de gratidão, as pessoas recebiam algo de alguém e diziam a frase completa, né? Olha, eu estou muito feliz e agradecido a você, isso me faz estar obrigado a retribuir. Então, esse obrigado virou a saudação de gratidão em língua portuguesa. Maravilha. Muito obrigado. E aí eu observo o seguinte, Geraldo, no dia a dia, nós precisamos desenvolver a gratidão dentro de nós, não somente em relação, como você mencionou, ao Pai, que nos concede tudo de que nós precisamos, Sim. mas aos irmãos e irmãs com os quais nós dividimos esse planeta. E não tem jeito, estamos rigorosamente no mesmo barco. Sim. Então, aquela pessoa que por vezes vem pedir uma moeda no semáforo e que normalmente fecha-se o vidro, nem mesmo se olha para a pessoa, é um ser humano igualzinho a nós, é um irmão, é uma irmã. E pode ser que amanhã ou depois, essa pessoa exatamente seja aquela que vai nos erguer, porque nós podemos ter uma queda a qualquer momento. Verdade. Eu mesmo no metrô, em 2016, tive um mal súbito e a pressão foi a quase zero. Eu pensei que estivesse terminando a missão naquele momento. Pessoas absolutamente desconhecidas no meio daquela multidão me deram a mão para que eu me erguesse. Muito bacana. Então, diante disso é que a gente observa que há razões para agradecer o tempo todo. Todo, O verdade. tempo todo. Muito obrigado. Aqui, né? Eu falei que eu queria... O ano passado. O ano passado. É, o ano passado. Não foi muito longe. Falei que eu queria montar um espaço de convivência, né? A minha formação é no esporte, então seria dentro do viés esportivo, mas um espaço de convivência que a cidade pudesse se apropriar disso, né? Uhum. E vem acontecendo. Através daquilo que a gente criou, que é tanto um espaço de treinamento físico, de bem-estar, como a Escola do Flamengo, como o restaurante que a gente tem ali, os eventos culturais que estão acontecendo ali, né? Bacana. E esses dias até um amigo falou, Edu, eu posso dar uma corrida aí no campo? Falei, pô, à vontade. Final de Por tarde, favor. ontem principalmente. Hoje choveu, né? Mas Sim. ontem fez um sol no final de tarde. Abençoado. E falei, pode vir. Aí ele correu, porque tem uma frase bem grande num dos nossos espaços lá, que é viva essa experiência, né? Então, eu gostaria que as pessoas que entrassem ali tivessem uma experiência diferente. E vem acontecendo, as pessoas vêm gostando desse espaço ali que vem acontecendo, né? Tem uma música, teve palestra já no Outubro Rosa, que foi das mulheres. Tem restaurante. Tem restaurante, tem almoço agora, estreou essa semana, tanto para entregar como para poder almoçar ali, né? Então é um ambiente que... Acolhedor. E eu fico ali o dia inteiro, eu falo, quer se esconder de mim, vai na minha casa, porque eu tô ficando ali. Agora, a gente vai mudar um pouco a temática, com as suas devidas apresentações. Nós estamos, em breve, teremos eleições no mês de outubro no Brasil. Eleições que vai renovar a Câmara Municipal e também para o Executivo. O que me chama a atenção, eu tenho comentado com você em casa, você sabe disso? Eu acho que essa discussão deveria começar em casa. Muitos pais entendem, Geraldo, eu chego em casa cansado,
e acho que política não é um assunto pertinente. Eu falei por quê? É muito cansativo. Tudo que você faz depende da maneira como você escolhe os seus representantes, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Quando você escolhe uma pessoa para te representar, você pode cobrar. Se você não faz, você está cometendo um grande equívoco. Eu começaria com Augusto Pinheiro. Hoje, por que o jovem não estou aqui generalizando, por favor. Vou melhorar minha pergunta, calma. Grande parte, não está? Ou alguns jovens, melhor assim, né? Alguns jovens não gostam de discutir política. Geraldo, eu começo dando uma boa notícia. Meu menino, Matheus, tem 16 anos. Acabou de completar. Dia 11 de dezembro fez 16 anos. E aí, nesse dia, ele falou, pai, eu já posso tirar o título, não? Que bacana. Eu disse, filho, pode, é facultativo, você pode, se quiser, pode esperar até os 18, mas você dá uma grande alegria para o pai fazendo essa pergunta. Então, Geraldo, eu acredito que ainda existe uma esperança, sabe? De que os jovens de todas as idades vão começar a se animar mais em relação a esse tema, porque o que está desgastado, na verdade, é o aspecto da política partidária. Essa história de você ter 30 e tantos partidos, olha, haja ideologia, haja lado, né? Direita, esquerda, centro, céu, terra, porque não faz o menor sentido. O nosso partido aqui na cidade chama-se Guarulhos. Nós queremos o melhor para a cidade. Bacana. Tenho certeza que todo munícipe deseja a mesma coisa. Mas num passado recente, né, pessoas fizeram, não só em Guarulhos, a gente fala de uma forma ampla, muito no ampla, Brasil. infelizmente, fizeram da política um trampolim para outras circunstâncias. Sim. Quando, na verdade, eu ainda acredito muito, Geraldo, que você é jornalista. Se amanhã você for candidato, você deva continuar sendo jornalista, porque essa é a sua profissão. O que faz um vereador? O vereador tem as 2 sessões da Câmara, ele tem as suas atividades, mas, basicamente, apresentar projeto de lei e fiscalizar o Poder Executivo. Sim. Então, meramente é isso e, portanto, deveria continuar tendo as suas atividades rotineiras até para entender como é que as coisas funcionam efetivamente, no dia a dia, de maneira objetiva. Mas isso não vem acontecendo. Então, a pessoa, quando ingressa na área pública e, por vezes, chega lá, tem um mandato, parece que ela, então, ganhou uma nova profissão, uma nova carreira, quando deveria ser um serviço. Verdade, verdade. Então, esse é um ponto que faz com que aquele que não está no mundo político, ele fique desgastado com o tema e ele diga, não, infelizmente, e é uma expressão que a gente ouve muito, farinha do mesmo saco. A pessoa é de bem, a pessoa tem boa índole, mas no momento que ela levanta o braço e diz assim, quer saber? Eu não vou mais ser tímido, eu vou apresentar meu nome. E muita gente que nos assiste nesse momento ainda tem tempo de fazer isso. Com certeza. Apresente seu nome, procure um partido político e apresente seu nome para que as pessoas tenham opções de gente do bem. Então, quanto mais pessoas, mais candidatos do bem nós tivermos, melhores serão as perspectivas para a nossa cidade. Mas, infelizmente, há pouca renovação e você tem aqueles nomes. E, infelizmente, as mesmas atitudes de sempre. São vícios que existem dentro da área política e que nós precisamos vencer. Quem vai vencer? Nós que elegemos, nós que votamos. As nossas escolhas. Sim. Então, isso é fundamental que o pai, o chefe de família, de fato, como você disse muito bem, diga assim, gente, celular, deixa cada um do lado, vamos conversar. Isso. Algo que era tão saudável lá atrás, nem televisão tinha. Os sofás eram voltados um para o outro, porque não havia televisão para observar. Então é evidente, né? Aí a sala vai mudando, vai se voltando para
a TV e hoje, na verdade, a atenção se volta sempre para a telinha do celular e cada brasileiro tem o seu. Então as pessoas não se conversam mais. Está faltando isso. Está faltando diálogo. E sobre política é fundamental que se converse, que exista uma pesquisa, há gente boa, há gente muito boa. Com certeza. E que vai desenvolver um bom trabalho. Lima Sobrinho, obrigado por estar acompanhando o programa. Lima Sobrinho, o Dalmo Matos vai estar aqui na próxima semana. Grande abraço a você. Agora é verdade, né, meu querido Edu Vela, que hoje esse equipamento, que é um baita de equipamento, você faz bons negócios aqui. Nos Estados Unidos, a prima da minha esposa mora numa cidade do interior do Texas. Ela fala que lá é um Facebook para se ganhar dinheiro. E no Brasil é para se fazer fofoca e fake news. Desculpem, é a pura verdade. E muitas vezes isso aqui também acaba com relacionamento. Edu Vela, uma ferramenta de trabalho como o celular é um quesito a ser discutido à parte. Mas antes, eu gostaria de ouvir de você por que alguns jovens não se interessam pela política. A responsabilidade está em casa, no relacionamento com os pais? A falha está aí? Pode ser também, mas eu acho que a gente pode falar de um complexo conceitual. Vou falar em 2 complexos conceituais. Por favor. Uma questão de política, que foi o que o Pinheiro falou. Tanto a política que é nossa, inerente do ser humano, tanto é que os gregos chamavam de idiota quem não participava de política, né? Então, eu participo da política, eu sou um ser educável, talvez. E idiota é quem não participava de política, né? Então, eu falo, eu não quero ser idiota, eu estou participando da política. Nós fazemos política diariamente, com a esposa, com o filho, com a professora, com os empregados, enfim. É um conceito. E o outro conceito é a política partidária, que é onde você realmente vai entrar num pleito para ser candidato. Então, acho que aí tem o jovem, muitas vezes, acredita na política só nessa questão partidária. E eu acho que hoje a gente estigmatizou algumas idades. Exemplo, o próprio ECA, até 12 anos, para cima é adolescente. Sim. Aí jovem. E a gente estigmatizou o que significa cada fase. Criança só pode fazer isso, jovem só pode fazer isso, adulto só pode fazer isso. Exemplo, quando um adulto, vou falar adulto 30 anos, 35, 40, quer mudar alguma coisa da vida dele, o pessoal fala, né, você não é mais novo, você não é mais jovem dessa forma. Você é adolescente, isso é coisa de adolescente. Envelhece então, já a pessoa de envelhece imediato. a pessoa. E o jovem, quando ele vê a política, eu acho que ele coloca num patamar do ser adulto. Então, ele ainda vai chegar a esse momento. E ele acaba não discutindo, né? Por um outro lado, eu acho que ultimamente, até pela essa polaridade que teve, eu vejo, pelas pessoas que eu lido ali, pelos jovens que eu trato, que a questão da discussão da política aumentou, sim. As pessoas vêm, sim, falando em política, né? Eu fiz parte do Grêmio Estudantil a vida inteira, né? Eu fiz parte de montagem de times de jovens. Eu sempre acreditei que o esporte é uma ferramenta, é uma representação da vida, né? Estava até conversando com um amigo esses dias, algumas coisas não valem no esporte, porque não vale para a vida. Essa que é a jogada, né? No esporte vale e aqui não. Sim. Então, então os alunos, os atletas, eles também estão nessa discussão. A questão, eu acho, que é introduzir a importância deles na entrada na política partidária. E a política partidária não é só você ser candidato, é participar de uma constituição, de uma discussão de partido. De verdade. De organização, né? Esses dias eu vi até uma pesquisa que muito me assusta, que diminuiu a porcentagem de pessoas que acreditam na democracia, né? E aumentou a porcentagem das pessoas que tanto faz. Então, assim, o tanto faz, você pensar numa ditadura, numa democracia, para mim, esse é um grande problema. Nós estamos falando, então, assim, nós estamos pensando na questão das pessoas participarem ou não, mas tem pessoas que acreditam que essa participação democrática tanto faz. Então, a discussão é mais profunda ainda. Agora, aproveitando esse gancho, deixa eu mandar um abraço. O Flávio Escopan, a Liliane Madeira, o Luiz Carlos Peninha e o Marcos Ramos e o Lima Sobrinho. Obrigado pelo carinho a você que está aqui na plataforma digital, no Facebook do Geraldo Júnior e no Facebook da TV Guarulhos. Agora, é importante frisar o seguinte. A maneira como você escolhe, tá certo? Por exemplo, é comum, no dia da eleição, eu encontrar
as ruas, né? Com papéis de propaganda. Aí, para minha surpresa, eu encontro pessoas pegando esse papel e dizendo, eu vou escolher esse aqui. Ele não me conhece, eu também não quero conhecê-lo. Olha que coisa absurda, meu caro Flávio Lima Sobrinho. A que ponto chegou a nossa sociedade? Eu vou pegar... Não! O fato de jogar responsabilidade, né, para dentro de alguma coisa, tipo, já que ele não... Olha que eu... Gente, eu estou nisso há mais de 30 anos. Eu sou um dinossauro. Né? Estou nesta profissão há quase 40 anos. Na minha época, era máquina de escrever. Né? A minha primeira função dentro de uma rádio, eu era rádio escuta e fui ser, depois, redator. Enfim. Aí eu vejo que as pessoas hoje, elas não vão buscar informações a respeito daquele ou de outra pessoa. Muitos conversam com o vizinho, quem que se me indica para votar? Não tenho nada contra. Se for uma boa escolha, o vizinho pode indicar. Mas fala quem é. Qual é a biografia desse cidadão? Me conta a história dele, por favor. Me interessa. Augusto Pinheiro, deixa eu ver aqui o currículo do Augusto Pinheiro. Interessante, vai me representar bem. Quando você vai pedir um emprego, não é assim? Ou você não tem que ter um bom currículo? Você não vai ser empregado de qualquer jeito. Augusto Pinheiro, na política, não deveria ser aqui. Deixa eu olhar o currículo. Esse cara realmente merece o meu voto. Não deveria ser assim. Geraldo, até por dever de ofício, recentemente eu fiz um levantamento de quantas pessoas de Guarulhos, quantos eleitores não votaram para vereador ou para prefeito. Eu fiz o cálculo. É uma coisa assim absurda. Somando as pessoas que não foram no dia. E realmente a multa é irrisória. É por isso que não vão, né? A multa é irrisória. Pessoas que não foram. Pessoas que foram, votaram ou em branco ou anularam o voto. Somando tudo, 280 mil eleitores no universo, na época, de 900 mil. 280. Se nós considerarmos que precisamos de alguma coisa como 18 mil votos para fazer uma cadeira, sim, né? Então, é alguma coisa como 14 cadeiras. 14, eu fiz um cálculo aproximado, de 14 cadeiras seriam feitas com esses eleitores que não escolheram ninguém. Meu Deus! Então, é um dado alarmante. É alarmante, sim, porque isso implica em dizer que a pessoa ou não foi, ou foi e não estava nem aí. Ela só foi cumprir aquela obrigação e possivelmente tem ido bem cedo para depois curtir o domingo. Sim. Quando é uma festa da democracia. A nossa geração lutou muito para poder votar. Muito. Então nós devemos honrar esse compromisso que algumas pessoas pagaram até com a própria vida e foram à Praça da Sé, ali lutar por nós em 1984. Com Osmar Santos. Osmar Santos, o pai da matéria, fazendo ali a locução. Né? E um abração para ele, como eu admiro esse homem, viu? Principalmente depois do acidente, ficou ainda melhor como ser humano. Coisa incrível. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, né? Também, ele que foi ali quem disse, está promulgada né? A Constituição de 1988. Uma figura fantástica também. E a grande verdade é essa, que nós, então, estamos jogando fora uma tremenda oportunidade de fazermos um futuro melhor. Não só para nós, para as futuras gerações em especial. Então, nós temos sim que fazer o que disse o nosso querido Geraldo, conhecer a vida pregressa, né? Essa palavra é surpreendente. Sim. Pregressa, né? Tudo aquilo que já passou na vida da pessoa, o que ela construiu. Se tem algum probleminha com a justiça, muitas vezes tem, e aí a pessoa vai dizer, não, mas não foi julgado ainda. Mas dá uma checada melhor nisso. Porque sabe? no currículo é feito isso. Consta. Então, Geraldo, precisa, dá um pouquinho de trabalho. Mas tem que pesquisar com atenção
e deixar marcadinho ali o número, leva a colinha, não importa que sejam só 2 funções agora em outubro, porque tem gente que fala assim, não, eu memorizo e tudo mais, chega na hora, bate realmente aquela emoção maior, porque é um momento mágico ali, e a pessoa por vezes se embaralha com os números. Então vale a pena sempre levar colinha, não só nas eleições gerais, né, para deputado, presidente, senador, como nessa eleição que, na minha opinião, é a mais importante de todas. Começa aqui. Gente, olha só uma coisa que todos vocês sabem. Eu lembro da época que tinha briga quando podia se pintar muro. Era uma briga. Você pintava agora à noite com o nome, o dono do muro já vendia no outro dia para outra pessoa. Aí eu ficava pensando, quer dizer que o cara vai votar porque viu o nome do cara no muro. Acreditem, é verdade isso. Senhores, imagine, em Guarulhos é a cidade campeoníssima de torneios de futebol. Eu acho que a FIFA está até preocupada. Porque em época de eleição, eu não tenho nada contra o futebol. Agora, eu gostaria que você me ajudasse. Edu, por que na Baía da Coco e em Guarulhos torneio de futebol? É tua área. Porque eu nunca vi, em época de eleições, a quantidade de torneios. Será que esse cidadão que cria o torneio acha que a pessoa vai votar nele? Me ajuda aí. Ô, Edu. Passe amanhã, vai pegar uma lavada de roupa. Amigo, não vai votar, Lucas. Vou fazer um torneio, hein? Vamos criar um torneio nosso aqui, de tênis. Por favor, Edu. Eu falo que eu ainda vou escrever sobre isso, né? Guarulhos tem uma rede de time de futebol que ela interliga vários pontos da cidade, né? De fato, tem muitos campeonatos acontecendo no ano eleitoral, mas isso, o Guarulhos já acontece isso rotineiramente, né? Por trás de cada time tem uma comunidade que tem um apoio, que às vezes desenvolve um grande projeto para a comunidade, para as crianças. Então tem uma teia que desenvolve Guarulhos em cima dos times de futebol. E agora acontece isso daí. O que eu falo que é o seguinte, o cara promove o campeonato e aí acredita que as pessoas vão votar nele. Mas cada time já tem um padrinho político também. Então é só o árbitro talvez vai votar nele, porque os outros times já estão apadrinhados. Edu, meu Deus. Num bar da cidade, que eu não vou falar o nome, na mesma região, no mesmo campo, 2 torneios, os mesmos times, só que tem representante, né? Apareceu lá um cidadão se dizendo o autor, e ontem apareceu também uma senhora que vai idealizar esse torneio. Eu só queria saber como é que vocês vão fazer. Não vou nem falar o nome aqui, mas imagine você alugar casa de praia na mesma data para 2 pessoas. É que vai acontecer. Se quiser um campo, eu tenho um também. Aí pronto. Se quiser um campo, se faltar campo, tem disponível. Mas não é um absurdo, gente? Porque onde eu quero chegar essa discussão? É levar até essa discussão. Meus queridos amigos, não sou dono da razão, longe disso. Isso aqui não é um tribunal de justiça, longe disso. Apenas e tão somente estamos chamando a sua atenção para algo muito importante, como disse o jornalista Augusto Pinheiro. A eleição municipal, não que as outras não sejam, mas é a principal, é a base. Você começa com a eleição municipal, você começa num treinamento na sua escolha para as demais eleições. Então nós não estamos discutindo nada que não seja importante para o seu dia a dia. Enquanto isso, eu vou fazer apenas um intervalo, daqui a pouco eu volto, né? E volto, né, tinindo para discutir com você. Segura a onda que a gente já volta. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas.
onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta falando para você, olha, a Bairrock Moda Masculina, não só no Shopping Internacional, como aqui na Avenida Doutor Timóteo Penteado, a loja da moda masculina em Guarulhos. Um grande abraço ao Chafi que está acompanhando a nossa programação. Também, Eduardo Litrenta, obrigado, meu grande amigo. Esse é um atleta, né? Está sempre depois do expediente fazendo a sua caminhada. Edu, eu estava agora no mês de janeiro no departamento médico, mas agora eu volto segunda-feira, normalmente a minha caminhada, porque estou visando já os Jogos do Japão. Tudo bem? Jogos de tranca. Exatamente. Ah, rapaz. Agora, é evidente que a grade curricular das escolas tem um pouquinho de responsabilidade. Eu não estou aqui transferindo, longe de mim, a responsabilidade da educação do seu filho. A escola tem responsabilidade? Tem. Mas você, pai, tem mais ainda. Você tem que saber, por exemplo, filho, vem cá, faz aqui a lição de casa, cadê você fez? Ou você, vem cá, senta aqui. Eu vou jogar não. Antes de jogar, eu quero ver sua lição de casa. Onde eu quero chegar? Muito tempo atrás, se discutia a reforma da grade curricular. Inclusive, isso é tema no Congresso Nacional, creio que deve voltar matérias como Educação Moral e Cívica, ou SPB. Essa alteração na grade curricular, o jornalista Augusto Pinheiro, ela tem fundamental importância na vida educacional do jovem? Geraldo, eu li uma matéria esses dias, fazia referência ao Japão, que é um padrão assim, surpreendente, sim, uma sim. disciplina e tudo mais, né? E dizia o seguinte, né, que nos primeiros anos de estudos não há provas, não há necessidade de prova, porque se entende que esses jovens, essas crianças ainda, estão aprendendo a se relacionar e a se respeitar ali, porque a base de tudo são os relacionamentos. Se nós pensarmos bem, é a nossa grande razão de estarmos aqui. Sim. É de nos relacionarmos, a princípio, com a família, depois com os coleguinhas da escola, depois com os colegas de trabalho, com o vizinho. Mas a grande verdade é essa, que nós precisamos aprender a ter esse bom senso, esse discernimento. E, por vezes, a preocupação é tamanha, com aquilo que se vai ensinar ali, de geografia, de história, e esquecemos disso que é básico nas relações interpessoais, que é esse respeito que a gente comenta tanto. Então, por isso é que, quando a gente lembra, nos bancos escolares eu tive também Educação Moral e Cívica, sim, tive o SPB, Organização Social e Política do Brasil, e tudo foi importante, mas, a rigor, o que nós precisamos mesmo é aprendermos a nos relacionarmos. Esse é o ponto principal. Nós devemos saber ler e escrever com maestria, coisa que também não está acontecendo, infelizmente. Isso. Nós tivemos uma notícia ontem, né, dando conta de que os alunos de famílias ricas, filhos de famílias ricas, que estudam em escolas particulares no Brasil, têm um nível de leitura inferior aos alunos pobres dos países ricos. Então, para deixar bem claro isso,
mesmo aquele que tem uma boa formação no Brasil, não alcança aquele que tem uma péssima formação lá fora. Isso é real, porque eu trabalhei na década de 80 numa das maiores empresas editoriais desse Brasil, chamada Editora Abril. E naquela época, você não era nascido ainda, tinha uma pesquisa em cima da revista Veja, que era o carro-chefe da época. Nós tínhamos naquela época também a Nova Cultural, que era responsabilidade do fascículo. A quantidade de revista que voltava na Grande São Paulo. Eu não estou falando fora do Brasil. Tinha uma pesquisa das 500 maiores bancas de São Paulo, o nível de insight chegava a 70%. Por quê? As pessoas não tinham hábito naquela época de ler. E hoje, com o advento da internet, que você coloca um texto na máquina, ela corrige para você. Quando você pede para um jovem, escreva seu nome, ele tem dificuldade. Tem dificuldade. Então, e aí entra os pais, a função dos pais, de separar a importância desse equipamento que vem ajudar, da importância da leitura. Filho, é importante, você tem que ter tempo. Vamos dividir o seu tempo? Então você vai ter tempo para fazer sua lição. Vamos lá? Escreve aqui para o pai. 2 mais 2, quanto é que é 2 mais 2? Ah, pai, não sei, vou ver aqui. Não, 2 mais 2, vamos somar. Tem um pouco de paciência. Porque a tabuada, na minha época, era a prova. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 8, 72. E aí, você, 9 vezes 4, 36, você. Era assim. Hoje, isso aqui veio para ajudar. Mas nós precisamos entender, trazer essa ferramenta para o bem do nosso relacionamento. Você tem filho de que idade? Um de 9, um de 2,5 e um de 1. Como é que você faz para dividir o tempo deles, que eles gostam dos jogos, nada contra, com a responsabilidade, com os deveres da escola? Eu vou só pegar uma deixa do Pinheiro, pela capa da agenda que você mostrou, sem comparação nenhuma. Mas Jesus falava, você quer aprender comigo, me segue, né? Então, me segue. A princípio, eu estou, exemplo, montando uma biblioteca em casa, né? Estou hoje, acho que com uns 550 livros, falei que eu quero chegar a 1000 livros. E alguns amigos doaram e tal, né? Eu doaram porque precisava tirar uns livros da casa. Eu tenho uns livros aqui, dá para você pegar. Livro paradidático, ele pode trazer que a gente... E meus filhos, eles estão fazendo parte desse processo de leitura, né? De construção dessa biblioteca, né? Eu tive um professor na PUC, eu fiz um mestrado na PUC, que ele falava que a calculadora, na época era celular, calculadora, em vez dele ficar fazendo conta no papel, ele usava a calculadora para fazer a conta, e o tempo que sobrava, ele usava para se relacionar, para conversar, para ouvir as pessoas. Eu encurtei o caminho de que meus antepassados ficavam fazendo conta. Eu encurtei para poder ter mais tempo de... O problema é que, em casa, eu tomo muito cuidado com isso. Quando você encurta o caminho de algo que a tecnologia pode te ajudar e não potencializa a nossa relação, né? Leitura de um livro... Tem um filme chamado Clique sobre isso. Clique, eu já assisti, adoro. A criança, ela volta pro celular de entretenimento e aí eu perco... o tempo que eu ganharia, eu estou novamente perdendo, né? Então a gente procura dividir bem, assim, a hora do estudo. Bacana. Vamos compartilhar algumas coisas, porque os pequenos ainda não estão no colégio, o mais velho sim. E principalmente, eu que venho do esporte, uma coisa que é característica de grandes pessoas, a gente acabou de perder o Kobe Bryant agora, né? Sim. Um dos maiores da história. Sim. Que era um cara muito disciplinado, né? Então o que eu procuro trazer para eles é a disciplina, no estudo, na hora de comer. E aí tá dando bons resultados, que o menino vai muito bem no colégio. Agora tá vindo a outra geração, né? Os pequenos. Acompanhando, mandando um abraço para todos da mesa, Márcia Queiroz, o Beto Olímpio, mandando um abraço para todos os nossos amigos aqui da mesa. Obrigado, Beto. O Moacir de Souza também mandando um abraço. O Cleiton Carvalho, obrigado a todos. A Liliana Madeira, esse timaço, né? Que fica acompanhando a nossa discussão em casa. Agora, muitas vezes... eu encontro pais no shopping que fica sentado com o celular e dá um celular também para o jovem, para o seu filho. Aí, é um sábado,
Eu falei, poxa, não sabe por que ele não está, ao invés de estar deixando o filho com o celular, vamos brincar, vamos conversar. É exagero do que eu estou falando ou acontece isso? De muitos pais não têm o hábito de brincar com o filho, né, e transferir para o equipamento, que não tem nada de errado com ele, né, de transferir para o equipamento a conversa, o diálogo, as brincadeiras. Eu tenho 2 netos, João Miguel e o Guilherme. E no sábado, quase quando eles vão em casa, de segunda a sexta, vou almoçar, gosto de brincar com ele. Né? De bola. No sábado a gente brinca de bola. O meu filho faz a mesma coisa. Ele tem um tempo de brincar no computador, mas também tem um tempo de brincar de bola. Você tem um filho de 16 anos. Eu estou exagerando quando eu falo que é preciso melhorarmos o nosso relacionamento com os nossos filhos, Augusto Pinheiro? Nós estamos vivendo um momento interessante. A nossa geração aprendeu a escrever na máquina de datilografia. Sim. E eu não cheguei a fazer curso, mas agradeço de público a Renato Scatena Amarão, que me emprestou um manual, foi meu primeiro chefe. Emprestou um manual e eu aprendi datilografia. E por muito tempo, esse foi assim, o que existiu, inclusive como jornalista, trabalhei também ali com a máquina de escrever. E aí nós chegamos ao ano 2000, tão esperado ano 2000, sim, que se dizia que o mundo iria terminar. Até fazendo uma alusão aqui ao meu saudoso papai, ele viu uma obra assim, em 1998, uma obra surgir, era um prédio imenso, e ele falou, que coragem, não? Porque se o mundo acabar no ano 2000, terá tudo sido em vão, esse trabalho todo, né? Uma situação ali curiosa daquela época, mas aí nós chegamos ao ano 2000, e é incrível dizer, mas lá se vão 20 anos. Então nós temos boa parte da população brasileira nascida depois daquele ano, no qual nós já tínhamos uma preocupação com o bug do milênio, com a internet já a pleno vapor. O próprio UOL, que é um dos principais portais do Brasil, sim, é de 1995. Sim. Então, nós temos agora essa geração que não conheceu a vida sem este aparelho. E, por vezes, eu preciso, sim, dizer, Mateus, poderia prestar um pouquinho de atenção, né? Será que eu mereço a sua audiência, meu telespectador, meu ouvinte de rádio? E ele então dá aquela paradinha, tudo bem, fecha, pois não, pai, pois não, porque foi assim que a gente aprendeu, educação, sim, sim, e sobretudo respeitar os mais velhos, né? Então ele para o que está fazendo, nos dá atenção, mas assim que termina aquela conversa, e que seja breve, ele vai retomar o tema aqui do computador. O que eu fico pensando, Geraldo, como é que vai ser a geração seguinte? Porque se já não é fácil conversar hoje, se já está tão delicada essa situação de haver diálogo entre as pessoas de uma mesma família, cada um está no seu próprio mundo. Então, como é que vai ser quando nascerem os filhos do dessa Mateus? Geração? Os filhos do Mateus, os seus netos, sim, né? Então, como é que vai ser isso? Realmente as pessoas vão se fechar em si mesmas? Será que isto supre um abraço gostoso? Não vai suprir. Um abraço suprir. fraterno, que tem uma energia que só ele mesmo pode conceder? Sim. O celular não vai nos abraçar de em forma hipótese nenhuma. Que, inclusive, me permita dizer mais uma coisinha que sim, meu coração está sendo tocado para dizer, a gente não tem ideia ainda das consequências dessa radiação no nosso ouvido o tempo todo. O que a gente sabe é que muitas pessoas estão perdendo a vida porque, de tão atentas que estão ao celular, esquecem de olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, esquecem que num precipício que vai tirar uma selfie, né, a lei da gravidade é mais forte. Já a gente morreu tirando selfie. Isso, exatamente. Então, que a gente repense um pouquinho a nossa relação com esse aparelho. Porque o último livro que eu li para valer mesmo, praticando, eu leio um por mês, pelo menos, mas aquela leitura de estudo, né? Que volta, eu não entendi muito bem isso aqui.
Eu li O Milagre da Manhã. E eu recomendo esse livro. Eu vou procurar. O Milagre da Manhã. O Eduardo já leu? Não. Não? Harold tem 40 anos e ele escreveu que você deve dedicar a primeira hora do dia a 6 atividades rotineiras, tendo muita disciplina. Ele diz que levanta às 4 da manhã e a primeira hora dele é com essa atividade. Então, ele faz exercícios físicos, ele faz meditação, visualização, afirmações positivas, ele lê e escreve. São 6 atividades que ele pratica nessa primeira hora, antes de ligar esse aparelhinho aqui. Parabéns. Sidney Moraes, obrigado. Sidney Cleiton Carvalho, obrigado pela sua audiência. Agora, Edu, hoje, mudando um pouco a temática, foi preso hoje, no Rio de Janeiro, um dos acusados na morte da vereadora Marielle. Mas cada hora a gente escuta uma notícia, né? Esse foi acusado, esse não foi. Mas se foi, que a justiça faça o seu papel. Senhores, por que a agressão, a violência, vamos mudar, né? A violência, nos grandes centros ainda é algo que preocupa os governos. Essa semana, por exemplo, em Porto Alegre, uma família foi assassinada porque no trânsito foi discutir, baixou o vidro para discutir com o oponente. Esse oponente estava armado e assassinou toda uma família. E aí? Vale a pena você baixar o vidro para discutir com alguém que está do outro lado? Vale a pena? Você é o super-homem? Aliás, quem é super-homem não está mais nessa terra, né? Edu. Pode ir embora. Exatamente. Ricardo Martins, forte abraço. Por que ainda hoje a violência preocupa a sociedade? Como é possível mudar esse quadro? Eu acho que mais hoje, né? Eu fico até meio assustado porque eu estou com as crianças novas agora, né? Uhum. E a minha maior preocupação é a intolerância ao diferente, assim, sabe? Eu tenho uma forma de pensar, então você usou uma palavra que eu acho que hoje é... E aí eu tenho um oponente do meu lado, de encontro ao que o Piano falou da nossa relação de compartilhar um mesmo barco. Então, assim, eu me assusto muito de ver em que momento que o meu filho, os meus filhos vão estar em oposição de ideias a alguém que pode ser totalmente contrária, que também pode estar passando por uma questão, um estresse emocional, e ali ter o encerramento da vida, do ciclo de alguns deles, né? Porque do mesmo jeito que a pessoa que abriu o vidro para discutir, ela não é o Superman, o outro que está com uma arma, muito menos, né? Então eu vejo um caminho, e eu me preocupo muito com isso, um caminho de intolerância ao diferente e pior, de empoderamento de um tipo de pessoa agressiva, né? Então, assim, é o homem agressivo contra a mulher, é o agressivo contra o diferente da opção sexual dele, o agressivo religioso, né? Então, parece que nós estamos vivendo a um ponto de que a gente está se fechando, muitas vezes através do própria tecnologia, nas bolhas de conhecimento, e a gente compactua de algo, cria uma verdade, e aquele que é contra isso... Cria uma verdade. Cria uma verdade, e aquele que é contra isso não passa na cabeça dele porque cria uma crença, não é uma crença religiosa, né? Uma crença de visão de mundo. E aí fica muitas vezes o poder público nessa, através da polícia, tendo que intermediar isso, que também faz parte desse conflito. Né? Os próprios policiais, as pessoas fazem parte do mesmo momento histórico vivendo. Né? Então você impondera quem tem arma na mão, você impondera quem está de farda, você impondera quem tem um viés religioso. Então eu acho que a gente teria que ir mais por um caminho de, justamente até por conta da tecnologia. E vamos ter essa discussão nas eleições agora. Entender que nós estamos no Vai ser um divisor de água. Talvez eu esteja exagerando, mas vai ser discutido essas eleições desse ano, essa questão de intolerância. Podem ter certeza. Alguém vai chegar e dizer, olha, o meu adversário, ele não tem
não sabe respeitar o próximo. É? Vão utilizar, depois você me cobra isso, desta ferramenta para dizer, olha, eu sou melhor do que ele. Não tô enganando. Ó, gente, anotem, porque a campanha eleitoral desse ano vai ser diferente de tudo que você já viu. Primeiro que Guarulhos não tem uma TV aberta. Pagamos um alto preço por isso. Tá certo? E aí, as ferramentas utilizadas, elas poderão ser... Criar essa verdade. Criar essa verdade. Ó, hoje foi declarado emergência internacional do do vírus da... Coronavírus. Né? Então é uma preocupação mundial, extrapola nossas barreiras e seu credo, a sua... Extrapola. Então, assim, todos no mesmo barco. Né? E os caras falaram que a China teve um trabalho exemplar de controle e multiplicação da informação real. Pessoal, tem um vírus e é perigoso. Sim. Então todo mundo já... Letal. Porque eles poderiam ter criado uma verdade e não alguns anos teria sido assim. A China evoluiu. Eu assisti um filme do Tom Cruise que fala sobre essa questão de laboratórios criarem um vírus e ele mesmo criar um antivírus. Não, olha, eu posso estar aqui criando um fato, mas não me sai da minha cabeça que esse vírus é de laboratório, perdeu o controle, é igual você criar um animal achando que ele é seu e quando você abre a porta ele vai embora e você perde o controle. O vírus é básico, eu estou tentando lembrar o nome do filme do Tom Cruise, que foi criado uma bactéria e esse laboratório estava vendendo o antivírus, a vacina. Não me recordo. O que aconteceu na África com o ebola? Foi um vírus fabricado. Depois de passou tempo, virou até filme. Foi um vírus. Não me sai da cabeça isso. A que ponto? Nesse filme dos Vingadores, passa uma cena preocupante do gigante falando com a filha de... Ela dizendo, eu não gosto de você porque você acabou com o meu mundo. Aí ele fala, porque não tinha mais alimentos no seu mundo e vocês estavam se degladiando. Porque a ganância, né, talvez seja uma das maiores doenças do século. Eu não estou satisfeito com essa caneta, eu quero a sua caneta. Eu não sou satisfeito com o meu carro, eu quero o seu carro. Qual é a sua avaliação, Augusto Pinheiro? Geraldo, você me fez lembrar uma ilustração que existe, um vídeo, né, que mostra as pessoas depois de partirem, né, querendo se alimentar lá no mundo espiritual. Tem aquele caldeirão e as pessoas têm os braços completamente rígidos e não dobram aqui. Não sei se já viram essas imagens. Então, a pessoa tenta de todo jeito se alimentar, né? Mas ela própria não consegue. Até que alguém, percebendo aquela situação toda, oferece, então, uma colher para o outro, procura alimentar o outro. E todos percebem que é a única solução para que eles se alimentem, um terá que alimentar o outro. Olha, isso é fundamental. Gente, está chegando o final do programa. Deixa eu mandar um abraço para o Ricardo Martins, que pensa da mesma forma. Ele falou do tsunami, do terremoto. Obrigado, Ricardo Martins, o Marcos Nunes, a todos vocês. É muita gente, mas obrigado de coração. Eu vou começar pela minha esquerda com o empresário Edu Vela. E mais uma vez atender o nosso convite e parabenizar, dar o endereço do seu empreendimento, né? Que fica? Fica na Avenida Júlio Prestes, 89, no Anel Viário, né? Onde é o Campo da Figa, o pessoal fala. Né? Tem almoço também lá, né? Tem almoço todos os dias, tanto lá, entrega, final de tarde lá é uma coisa... Funciona de segunda a sexta ou segunda a sábado? De segunda a domingo, de domingo a domingo. Tem almoço lá? Tem almoço, sábado tem uma feijoada com samba lá bom. Tem uma programação legal para esse ano aí, para as pessoas. Tem um site? Tem um site, velaesportes.com.br. Edu Vela, obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe você, que seja um ano de muitas bênçãos para você e para sua família. Muito obrigado. Eu sempre falo, sabe, que aqui a gente
consegue conversar, aprender, discutir tudo com tempo, tudo com a sua educação, com um momento legal. E eu tive a oportunidade de ir a algumas TVs, né? Fui na Fátima Bernardes, que para mim foi o ápice, assim, de uma organização. E eu falo que aqui eu me sinto tão bem quanto toda aquela estrutura que a Globo dava para ela. Obrigado. Que você faz um programa que a gente, hoje ainda em especial, que a gente consegue se sentir bem, se sentir em casa, conversar, falar das nossas ideias, aprender. E eu queria te parabenizar, na verdade. Obrigado, obrigado. Eu sei que é verdadeiro os seus comentários, obrigado. E aqui a casa é sua. Parabéns. E aqui eu quero encerrar o programa dizendo que na próxima quarta-feira, o jornalista, o competente jornalista Augusto Pinheiro, na sua noite de autógrafo, aonde, meu amigo? Será no ponto K, na Avenida Paulo Facini, 1375, ali no centro de Guarulhos, mas bem em frente ao Bosque Maia. E nós vamos ter ali, né, o abraço não somente do autor, como da mamãe do autor, a esposa do autor, o filho do autor e dos nossos anfitriões, que eu quero agradecer de público também, a Neguinha, querida Neguinha Ivonete, e o Nélio Ongarato. Então, o casal que está abrindo as portas do ponto K para receber os leitores do José Augusto Pinheiro. Então, dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. E uma curiosidade, por né? favor. É meu aniversário, né? Então eu escolhi estrategicamente para isso, para bater o meu recorde de abraços. Então eu faço questão que as pessoas compareçam, levem o seu abraço fraterno, para que nós possamos não somente ter esse momento, esse congraçamento, mas também auxiliarmos a maternidade Jesus, José e Maria, porque uma parcela da renda será destinada a essa obra social tão grandiosa, tão importante para a nossa cidade e que passa por dificuldades financeiras. Então, por gentileza, dia 5 de fevereiro, quarta-feira, das 17 às 21, no ponto K, eu estarei lá para autografar o seu livro. Olha, recomendo na próxima quarta-feira, dia 5, que horas? Das 5 às 9. Das 5 às 9. E o título do livro, Dia após Dia, Disciplina e Gratidão. Parabéns. Olha, eu tive o privilégio de conversar com esse jornalista que tem um conhecimento, né? E tem uma inteligência, uma facilidade de interagir com você em casa. E a mesa, o debate Guarulhos hoje, teve o privilégio de ter esses dois profissionais levando a mensagem até você. Desde já, muitíssimo obrigado aos dois. Olha, com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica nota 10 da TV Guarulhos, o Lucas Braga e o Felipe Poi. A direção do Adalberto Grega, a direção geral do Fernando Mauro. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência, porque aqui fazemos jornalismo com responsabilidade. Boa noite.